melhor para cuidar de mim e de você do que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, do que o Espírito Santo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Nós somos dele e ele é nosso, somos povo exclusivo, somos sacerdócio santo, nação eleita, sacerdócio real. Você é príncipe e princesa do Senhor, ele cuida de você, ele cuida de mim. Mesmo, meu irmão e minha irmã, quando as lutas parecem não ter fim, mesmo quando tudo parece estar errado, tudo está confuso, mesmo assim, meu irmão, quando parece que não há uma saída, nesta hora, Deus cuida de mim, Ele cuida de você, creia nisso. Tome posse, receba a palavra de fé, a palavra de bênção que o Senhor tem na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, creia nisso, saiba disso muito. Ele te ama absolutamente mais de tudo aquilo que você possa imaginar. Jesus amou o mundo de tal maneira que foi para a cruz. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se entregou, que ele se rendeu, que ele se rebaixou. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se esvaziou de toda a sua divindade e ele foi humilhado, ele se humilhou, ele desceu até a posição mais baixa, ele foi servo, e sendo servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão e minha irmã, eu e você somos privilegiados, porque a graça nos alcançou, porque os laços de amor nos atraiu, ele nos atraiu com laços de amor, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele fez uma obra e ele iniciou, aquele que iniciou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, até a consumação de todas as coisas. Por isso, meu irmão, fica firme, vai ser difícil, vai ter aflições, vai ter dor, vai ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, se esforce em Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Buscar ao Senhor de todo o coração é o que nós desejamos, é tudo aquilo que nós mais almejamos em Deus. Busque ao Senhor, mesmo que tudo vá mal, busque ao Senhor, que quando a bênção te alcançar, porque ela te alcança, não é você que vai atrás da bênção, a bênção te alcança, e quando ela te alcançar, meu irmão, você vai glorificar a Deus, porque Ele é bom, a sua bondade está sobre o seu povo, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida, que mais um culto nós estamos aqui reunidos online, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, quero aqui dar a paz do Senhor para alguns irmãos que já estão aqui conectados. Eu quero dar a paz do Senhor para o Laerte Souza, para o Bispo Anderson, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Quero dar a paz do Senhor para nossa querida irmã Francisca, também a pastora Renata está conectada, Luciano Novaes, diaconisa Elisete Catarino, temos também aqui a Maria, temos a Meire, louvado seja o nome do Senhor, Meire, você é uma bênção em nossas vidas. Temos aqui também a Fátima Rodrigues, glória a Deus, Ana Paula Lopes, temos também aqui o Adriano Gama, que entrou, também a Rosalice Araújo, Miriam Lima,
Denise Soares, que Deus possa abençoar a vida de cada um ricamente, que nesta noite você possa, juntamente conosco, adorar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. E hoje nós temos uma palavra para as mulheres, amém? Eu disse que no Dia das Mães eu consegui ter uma palavra para as mães, né? Que ali nós falamos sobre a mãe e a avó de Timóteo, né? E, e hoje eu nunca consigo fazer essas coisas, assim, de ter uma palavra temática, né? Então eu devia ter pregado essa palavra que eu vou pregar hoje no Dia das Mulheres, né? Mas, mulheres, servas do Senhor, a bênção de Deus está sobre vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são as princesas de Jesus. E nesta noite Deus tem uma palavra para vocês. Amém? Então, irmãos, nosso culto, você que está se achegando agora, você que ainda não está acostumado com as nossas lives, por causa dessa pandemia, Deus nos proporcionou essa possibilidade de estarmos nos reunindo aqui de forma online pelo Facebook. Então, os nossos cultos, eles não são aleatórios e não são em horários aleatórios. Nós temos 2 cultos na semana aqui pela página da nossa igreja, da Igreja Rede Acolher. E o culto é de sexta-feira, né? Hoje, às 20 horas. E também no domingo pela manhã nós fazemos o nosso culto. Então, no domingo pela manhã, às 10 horas, nós também estamos aqui na página da Igreja Cristã Rede Acolher para poder glorificar o nome do Senhor. Então, você é nosso convidado. Eu sei que hoje, meus irmãos, temos aí uma oferta muito grande de cultos online, uma oferta muito grande de pregações, de orações, né? Nós vemos aí os irmãos orando, nós vemos os irmãos fazendo a obra de Deus hoje através da internet, né? Por causa da quarentena, mas nós nos alegramos de poder nos reunir online. Nós nos alegramos, nós preferiríamos estar, claro, juntos na igreja, tendo ali o contato, abraçando, orando com imposição de mãos, mas Deus nos possibilitou essa ferramenta para nos reunirmos online. O que nós acabamos, nós sempre estamos aqui falando, meus irmãos, que nosso culto online não é apenas uma live, né? Nós não estamos aqui só fazendo uma live, nós estamos fazendo um culto. Então, se você gostaria de louvar a Deus, de ouvir uma palavra, de cultuar ao Senhor juntamente conosco, você é nosso convidado. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora para a pregação da palavra do Senhor. E o nosso culto, nós temos aí mais ou menos 1h30 de duração, tá bom, irmãos? Não é um culto tão longo. Nós temos aí um momento de louvor, de adoração, que já foi também ao vivo, né? Nossa equipe de louvor pôde adorar ao Senhor juntamente conosco, e eu fico feliz de ver os irmãos da igreja conectando, dando a paz do Senhor, e isso para nós nos alegra, porque nós estamos juntos, reunidos online ao mesmo tempo, e isso para nós é uma grande bênção de Deus. Amém? Então nós vamos agora para a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, eu quero te convidar a orar, a buscar a Deus, a pedir para o Senhor que Ele fale com você através dessa palavra, que Ele possa te visitar, que Ele possa fazer uma grande obra em sua vida nesta noite. Amém? Então feche seus olhos e ore assim comigo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir de forma online para adorar o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, o Senhor tem sido bom para nós. E todas as coisas que temos experimentado da parte de Deus têm alegrado o nosso coração, porque o Senhor tem mostrado e manifestado graça sobre as nossas vidas. Pai querido, nesta noite, que não seja diferente, Pai. Que nesta noite o Senhor derrame sobre a sua igreja
uma graça especial, uma graça abundante, que o Senhor derrame sobre a sua igreja nesta noite, Pai amado, um poder sobrenatural para ministrar a sua palavra. Senhor, a palavra é tua, eu sou aqui apenas um instrumento, eu sou aqui apenas um arauto, eu sou aqui apenas um vaso que estou a serviço do reino, Pai. Por isso eu te peço, fala com a tua igreja, Senhor. Fala comigo, fala com as mulheres, fala com todos aqueles que irão ouvir essa palavra, todos aqueles que irão receber esta palavra. Pai, eu coloco os nossos corações diante da tua presença, Pai, para receber essa palavra em nome de Jesus, e que todo inimigo do evangelho, toda oposição maligna, diabólica, que caia por terra, e que a tua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o tema dessa mensagem nesta noite é uma mensagem especial para as mulheres, e é o tema A Voz Profética de uma Mulher Sábia. Né? A voz profética de uma mulher sábia. Então, hoje nós vamos falar de uma mulher extremamente abençoada, uma profetisa, uma mulher que recebeu de Deus uma palavra profética, recebeu de Deus uma voz profética, uma mulher que teve coragem, uma mulher que teve ousadia, uma mulher que teve ali uma coragem sobrenatural para enfrentar a situação dificílima que o povo de Israel enfrentava. Esta mulher se chama Débora. Esta mulher está lá no livro de Juízes. Nós vamos ler aqui como início da nossa pregação o capítulo 4, no versículo 3 e o versículo 4. Então, Juízes, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele, Sísera, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que o povo clamava ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos aprender que nos tempos de dificuldade, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Nós estamos vivendo momentos difíceis na história da humanidade. Essa pandemia tem sido um verdadeiro espírito de morte, que tem ceifado vidas. É certo, pessoas se recuperam, glória a Deus por isso, mas muitas vidas estão sendo ceifadas. É um momento de calamidade que o povo de Deus precisa clamar. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro que mostra a realidade da fragilidade humana. O livro de Juízes coloca o ser humano numa condição de extrema vulnerabilidade e de instabilidade de fé em Deus. O livro de Juízes é um livro que ele tem altos e baixos, né? Alguns estudiosos classificam esse período dos juízes como a idade das trevas de Israel. Por quê? Quando Josué morreu, ele fez ele declarou, chamou o povo e declarou aquela palavra que nós conhecemos muito bem. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem ir após outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E após a morte de Josué, o povo começou a um período de,
poderíamos dizer assim, um período não mais teocrático, que antes era um período em que Deus era o rei, Deus governava. Mas quando começa o período de Juízes, nós encontramos um período de, poderíamos até dizer, de anarquia, de anarquismo. Cada um seguia o seu próprio caminho, cada um fazia aquilo que era bom para aos seus próprios olhos. O livro de Juízes era um livro terrível. E Deus se compadecia do povo quando clamava. Nós vemos na palavra de Deus que ele levantava juízes, e esses juízes tementes a Deus, eles governavam ali, eles conduziam o povo, eram juízes, eram profetas, e eles conduziam o povo ali de maneira temente a Deus. Mas quando esse juiz ele morria, o povo se desviava novamente. E então o povo ia atrás de outros deuses. O livro de Juízes é um livro que termina com os próprios irmãos, o próprio povo em guerra, os próprios israelitas guerreando entre si, as tribos de Israel guerreando entre si. Mas no livro de Juízes nós temos muitos ensinamentos. O povo, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor e Deus respondeu. Deus levantou uma mulher profética, Deus levantou uma mulher sábia, uma mulher que declarava a palavra de Deus. Deus levantou uma mulher para trazer o livramento. O que me chama a atenção, meus irmãos, que nesse texto de Débora, esse homem chamado Sísera, ele oprimia o povo durante 20 anos, né? O texto, se o Daniel puder voltar ao texto aí de Juízes 4, ele coloca ali que os filhos de Israel exclamaram ao Senhor, porquanto Sísera tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Meu irmão e minha irmã, o povo estava sofrendo uma perseguição terrível, uma perseguição violenta, uma perseguição em que os inimigos queriam escravizar, queriam oprimir o povo de Israel de qualquer maneira. O povo tinha medo de Sísera. O povo tinha medo dos inimigos porque eles tinham 900 carros de ferro. Nessa época, poderíamos falar que eles tinham ali um poderio ibélico soberano diante do povo de Israel. Quem tinha carros de ferro eram exércitos poderosos que dizimavam cidades inteiras com o seu poderio de força do seu exército, essa força ibélica. Meu irmão, o povo estava passando por 20 anos um problema terrível, mas quando clamaram ao Senhor, Deus levantou Débora, a profetisa. Amém? Então vamos seguir aí com o texto. Por gentileza, pode colocar o próximo slide, né? Então, meus irmãos, aqui nós vemos um contexto profético quando nós lemos essa passagem de Débora, porque o povo, o destino do povo estava decretado por uma voz profética, por uma voz de uma mulher. Existia um contexto profético. Não havia ali, por exemplo, uma contagem militar em que os israelitas chegaram na conclusão de que eles poderiam se levantar contra o Sísera, contra os seus inimigos, porque eles tinham tinham possibilidade de ter a vitória. Não, existia um contexto profético, existia uma voz de uma mulher, uma voz profética que estava selando, uma mulher que falava em nome do Senhor, que selava através da sua palavra, uma palavra de vitória. Amém? Então vamos continuar lendo Juízes capítulo 4, versículo 5 em diante, diz assim o texto:
E ela, Débora, né, assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali. E disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Meu Deus, que palavra profética, que palavra corajosa. Imagina, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui um povo que está sendo oprimido durante 20 anos. Nós temos um povo que está fugindo dos seus inimigos, desse comandante, durante 20 anos, sendo oprimido violentamente. De repente, uma mulher, uma profetisa, uma mulher do povo de Israel, uma mulher simples, como você, irmã, que está aí me assistindo, uma mulher que tinha um chamado de Deus, uma mulher que não negou o chamado que Deus havia te conduzido, porque viver um período ministerial, quando tudo está bem, é muito simples, irmão. Ser pastor de igreja lotada é muito bom, é muito gostoso. Ser pastora de igreja que não tem contas a pagar, que os dízimos e as ofertas excedem as despesas da igreja, é muito gostoso pastorear, mas é no momento de crise, é no momento que Deus exige coragem que os verdadeiros profetas se levantam. Aqui, Débora se levanta em meio à crise, ela se levanta em meio à aflição, e ela fala, manda chamar o chefe do exército de Israel, chama ele aqui, chama o tal do Baraque, chama ele, que eu vou, ter uma palavra de Deus para ele. E quando o líder do exército de Israel ouve esse recado, ele ouve, Débora está te chamando, Baraque, sobe até a palmeira de Débora, que fica entre Ramá e Betel, que Deus tem uma palavra para você através da mulher de Deus. Aquele homem se levanta, e ele vai até Débora, e quando ele se aproxima de Débora, imagino eu que ela nem teve poucas palavras, como nós lemos no texto. Ela simplesmente disse, versículo aqui, voltando aqui, ela disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo. Olha a ousadia, a convicção, meu irmão, às vezes a gente tem algumas palavras que Deus coloca no nosso coração e que a gente se acovarda em falar. A gente se posiciona de maneira covarde. O que o Débora poderia pensar? O que o general vai me dizer? O que Baraque vai me dizer quando eu falar para ele que Deus tem uma palavra para que ele se levante contra o exército de Sísera? Sísera já está oprimindo o povo há 20 anos. Como que ele vai reagir? Não. Aquela mulher simplesmente disse, Deus porventura não disse assim? E aí ela dá uma palavra, vai e levante o povo, reúna o povo, que Deus está entregando Sísera nas suas mãos. Meu irmão, eu acho interessante como Deus faz as coisas, como Deus trabalha no contexto profético.
Porque Deus ele poderia já ter entregado ali os inimigos nas mãos de Baraque sem precisar de que Débora falasse nada. Deus já poderia ali ter integrado, confundido os exércitos de Císera, como já fez outrora lá com Josafá, com o exército de Gideão, que era de 22 mil, passou a 300. Deus poderia fazer da maneira que ele quisesse. Deus poderia enviar um anjo. A Bíblia diz que um único anjo feriu 175 mil soldados do exército de Senaqueribe. Deus poderia simplesmente dizimar o povo, mas não. Deus levanta uma voz profética para que aquele general, aquele homem chamado Baraque, ele te tomasse posse, ele tivesse fé, ele cresce na palavra de Deus, porque Deus falou que entregaria os inimigos nas mãos dele, diz que entregaria a Císera nas mãos dele. Porém, meu irmão, aquele homem, ele acreditou mais ou menos, né? Ele falou, tá, então você está me dizendo que o Deus está me entregando Císera nas minhas mãos. Aí ele fala, no próximo versículo, pode colocar, irmão, versículo 8, Juízes 4:8, ele diz assim, então disse Baraque respondeu para Débora, ele disse, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Em outras palavras, o medo opera na incredulidade, meu irmão. Aqui, esse juiz, esse general do exército, esse Baraque, ele disse assim, olha, tá bom, você está dizendo que Deus vai entregar os inimigos nas minhas mãos, só que se você não for comigo, eu não vou. Aquele homem, ele acreditou, mas duvidou. Ele acreditou, mas ele disse, eu vou, mas você vai comigo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender que uma palavra profética, ela deve ser regada com muita fé. A palavra profética, ela precisa ser regada com fé, porque não é somente a palavra, é aquele que recebe a palavra no coração. Às vezes, você pode falar assim, puxa, uma vez um profeta profetizou na minha vida, mas não aconteceu. Meu irmão, independente se Deus levantou o profeta, ou se Deus tem falado no seu coração, ou se Deus já falou através da sua palavra com você, meu irmão, eu e você precisamos crer de todo o coração, precisamos crer na palavra que vem de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento de Juízes não havia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vinha sobre profetas em determinados momentos para situações específicas. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo que fala aos nossos corações. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala comigo através da palavra. O Espírito Santo, ele tem dado palavras proféticas. Irmãos, eu já ouvi palavras de Deus no meu coração de décadas atrás, de mais de 10 anos atrás. E hoje eu continuo esperando firme nesta palavra. Essa palavra ainda é viva dentro do meu coração. E quando eu penso nisso, eu lembro daquela palavra que o Espírito Santo falou. Meu coração não foi o profeta que falou. Se o profeta tivesse falado, eu teria mais um motivo para continuar crendo. Mas nem mesmo o profeta precisou dizer, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu poderia dizer, não aconteceu, é coisa da minha cabeça. Nós precisamos aprender a crer e não duvidar. Crer de todo o coração. Císera era um grande e terrível inimigo, mas Débora falou, se você quer que eu vou, então eu vou. Mas olha o que acontece. A coragem precede a honra. Olha o que continua no texto, no versículo 9. Ele diz assim, e disse ela respondeu para Baraque,
certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Minha irmã, meu irmão, Débora era uma mulher profética, mas de coragem. Porque, às vezes, irmãos, nós vemos algumas pessoas profetizando e falando, se não acontecer é porque você não teve fé. Mas aqui essa mulher, ela tinha tanta convicção, ela tinha tanta certeza que aquilo vinha de Deus, ela tinha tanta convicção que vinha do Senhor, que ela falou, eu vou. Mas já trouxe outra revelação. Ela disse, a honra não será tua, a honra será de uma mulher. Deus entregará ao seu inimigo Baraque nas mãos de uma mulher. Não vai ser a honra tua. Você não vai receber a glória de ter vencido Sísera, porque Deus vai honrar a palavra de uma voz profética. Ele vai honrar uma mulher, para que você saiba que só o Senhor é Deus. Para que você saiba que esta palavra vem do Senhor, e que se você cresce e você tomasse posse da sua bênção, a honra seria sua. Mas essa mulher, essa voz profética, foi uma voz de coragem. Então, ser uma voz profética, minha irmã, requer coragem. Pode pôr aí o próximo slide. Ser uma voz profética requer coragem e sabedoria. Então, por isso que o tema dessa mensagem é uma voz profética de uma mulher sábia. Havia sabedoria em Débora, havia coragem em Débora. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui apresentar outras duas mulheres que foram uma grande voz profética, que foi uma grande voz de sabedoria. Duas mulheres. A primeira dela é Abigail. Então, o primeiro ponto é que a voz profética de uma mulher se coloca na brecha. A voz profética de uma mulher sábia, ela se coloca na brecha. Em 1 Samuel 25, 23 e 24 diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apresentou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da sua serva. Meu irmão e minha irmã, nós temos a passagem, essa passagem de 1 Samuel fala a respeito de Davi. Davi, nós sabemos que ele se tornou o rei de Israel. Nós sabemos que Davi, ele foi um grande guerreiro das fileiras, né, da linha de frente do exército de Saul. E que Davi também se tornou rei futuramente. Mas, durante muito tempo, enquanto Davi não era levantado por Deus como rei, ele fugia do seu rei, que era Saul. Saul tinha inveja de Davi, e Davi, ele fugiu por muitos anos da ira, da inveja, que Saul queria matá-lo de qualquer maneira. E Davi, ele estava certa feita no deserto com os seus homens. Ele tinha lá os seus valentes, 400 homens, que estavam ali no deserto, fugindo de Saul, e eles estavam num ponto de extrema fome, eles estavam num ponto de extrema necessidade, eles precisavam se alimentar, o exército já estava ali ao ponto de desfalecer no meio do deserto. Então Davi se lembrou de um homem que morava ali na região, um homem chamado Nabal.
E Davi mandou os mensageiros até Nabal, dizendo para que Nabal desse algo de comer para ele e para os seus exércitos, e que Davi se lembraria de Nabal. E Davi se lembraria dessa bondade que Nabal haveria feito para Davi quando Davi assumisse o seu reinado, assumisse o reinado de Israel. Mas aquele homem, o seu nome significa louco. Nabal significa louco. E aquele homem, ele estava embriagado quando os mensageiros de Davi chegaram para ele. E ele, zombando de Davi, bêbado, disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E ele não atendeu o pedido de Davi. E aquele mensageiro, ele volta para Davi, e a ira de Davi se acende. Davi faz um juramento, ele diz que ninguém fique de pé, ninguém descanse enquanto um homem estiver vivo da casa de Nabal. E ele se levanta com ira, com grande ira, para se levantar e matar Nabal e toda aquela casa. Então, alguém ouve e conta para Abigail, a esposa de Nabal, e fala: olha, Abigail, olha a loucura que Nabal fez. Davi e seus homens estão vindo em nossa direção para exterminar com toda a casa de Nabal. E o que agora nós vamos fazer? Abigail, uma mulher sábia, uma voz profética no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da angústia. Mil coisas pode ter passado na cabeça de Abigail, e ela disse agora, ela podia ter dito: olha, agora nós vamos morrer, agora nós vamos, ou que eu queria, de repente quis fugir. Não, Abigail parou, chamou os seus servos e disse: prepara um camelo, prepara um animal, coloca ali passas, coloca ali comida, coloca ali e nós vamos, eu vou adiante, eu vou me colocar na brecha. Minha irmã, a mulher sábia se coloca na brecha. Se você, mulher sábia, voz profética de Jesus, tem um marido Nabal, se você tem um marido que ainda não se converteu, não seja, não tenha medo, mas se coloque na brecha. Abigail foi, ela se revestiu de coragem, ela se revestiu de coragem e foi. E quando ela chegou até Davi, ela se prostrou e disse: seja sobre mim a iniquidade do meu marido, porque ele é um louco. Seja sobre mim e aceite a palavra, aceite essa intercessão, aceite aquilo que a tua serva agora vai se colocar diante de ti. E aquela mulher, ela intercede e ela leva o alimento, e a ira de Davi se apaga e ele não se levanta contra Nabal. E aí Davi segue o seu caminho, e aí no dia seguinte, quando Nabal acorda da sua bebedeira, ele vê a loucura que cometeu. E aí o próprio Deus fere Nabal, e Nabal morre. E aí Davi ficou tão impressionado, Davi ficou tão maravilhado com a coragem desta mulher sábia, ficou tão impressionado com o que Abigail fez. Quando Abigail se colocou na brecha, que ele falou: eu quero esta mulher como esposa. E ela se apresentou a Davi, e ela falou: não, eu quero ser uma das suas servas. E Davi falou: não, tu serás minha mulher. E ele tomou Abigail, depois da morte de Nabal, ele tomou Abigail como a sua esposa. Uma voz profética operam grandes livramentos. E eu quero agora falar sobre outra mulher sábia que a Bíblia não coloca nem o nome dela. Mas vamos ler aí em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: e vieram
e cercaram a Abel de Bet-Maaca e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocando na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro do muro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. E chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Amém? Então, meu irmão, não vamos ler, volta lá, vamos só comentar esse texto aqui, depois a gente continua a leitura. Aqui, meus irmãos, deixa eu passar aqui para vocês o contexto, né? Aqui nós já temos Davi como rei, amém? Os anos já se passaram, nós já estamos um pouco mais à frente na cronologia bíblica e já temos Davi como rei. E um homem se levanta contra o reinado de Davi. Um homem chamado... Puxa, agora daqui a pouco a gente vai ler o nome dele, esqueci. Filho de Bicri. Ele se levanta, Seba. Um homem chamado Seba, ele se levanta contra Davi. E Davi, assumindo o seu reinado, Davi como rei, ele manda Joabe, o seu general, cercar a cidade em que este homem estava escondido, este homem que se levantou contra Davi. E o exército de Davi se achegou, cercou aquela cidade e começou a bater contra o muro, começou a se levantar para destruir o muro, e eles estavam dispostos, todo o povo do exército, todo o povo de Israel estava disposto a destruir aquela cidade, estava disposto a entrar e arrasar com tudo. Mas uma voz profética, uma mulher sábia, uma mulher corajosa, se levanta lá de dentro da cidade e diz: Joabe, eu sou tua serva, ouve as minhas palavras. Uma mulher sábia, ela opera livramentos. Uma mulher sábia, uma mulher corajosa, ela tem a palavra certa na hora certa. Minha irmã, você tem uma voz profética nos seus lábios, a voz na hora certa. Deus, ele vai ter, o Espírito Santo vai te encher. E esta mulher, que a Bíblia nem cita o nome, ela simplesmente se levanta e se coloca entre o general do exército, e ela fala: eu quero levantar a minha voz. Aí vamos seguir agora a leitura no texto, no versículo 18. Diz assim o texto: então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é a mãe em Israel, porque isso? Pois devoraria a herança do Senhor. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e os lançaram a Joabe. Então ele tocou a trombeta, tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao seu rei. Olha, meu irmão e minha irmã, a situação em que esta mulher se coloca diante de uma adversidade. Aqui, toda a cidade estava prestes a ser destruída. Toda a cidade, todos iriam morrer, jovens, velhos, crianças, animais. Aqui nós temos uma situação terrível de angústia e medo. E aquela mulher,
ela se levanta. Ela fala: eu sou uma das pacíficas. Eita glória! Tem mulher pacífica aí no nosso meio, irmão? Tem mulher sábia, tem mulher que tem uma voz profética para se colocar com coragem nos dias de aflição, nos momentos de angústia, porque esta mulher, ela se levantou e ela levantou toda a cidade e disse: olha, se o problema é este homem, filho de Belial, é este homem que se levantou contra o nosso rei Davi, então ele será morto. E a cabeça dele foi arrancada e foi lançada para Joabe, e ela salvou com a sua postura, com o seu posicionamento de mulher sábia, de mulher valente, de mulher corajosa. Ela salvou toda uma cidade. Minha irmã, saiba, minha irmã, que você pode interceder por muitos. Saiba que Deus pode operar em livramento na sua vida através da sua intercessão, através da sua oração. Deus pode salvar a sua casa através da sua intercessão, através do seu clamor. Minha irmã, Deus pode salvar uma cidade por causa de você, por amor a você, por amor aos seus joelhos dobrados continuamente na presença de Deus, intercedendo, clamando pelos filhos, pelo marido, clamando por uma nação. Eu e você, minha irmã, nós precisamos compreender que Deus tem muito mais para operar através da sua vida do que você possa imaginar. Amém? Glória a Deus. E o último ponto aqui é que a voz profética de uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1, tem esse texto aí tão maravilhoso que as mulheres conhecem tão bem, né? Diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Mulher sábia edifica a sua casa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos muitos rubis, às muitas joias. Mulher sábia edifica a sua casa. Minha irmã, você tem um poder na sua mão, um poder profético, de ministrar sobre a vida dos seus filhos, de edificar a sua casa, de lançar palavras proféticas. Quando falarem o seu filho não vai chegar a lugar nenhum, seu filho é um derrotado, você vai falar: o meu filho é um vencedor, o meu filho é mais do que vencedor, e eu vou amá-lo e vou ajudá-lo em tudo, com todas as minhas forças, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E aqui, por que o escritor aos Provérbios, ele escreve que a tola destrói? Porque a mulher, ela tem o poder de levar um homem às mais alturas posições nesta terra. Mas também a mulher, ela tem o poder de destruir uma família inteira. Ela tem o poder de destruir uma casa inteira. Alguns falam, né, a Bíblia até fala, né, sobre a mulher ser o vaso mais frágil. Meu irmão, a mulher pode ser o vaso mais frágil emocionalmente, né, em relação aos seus sentimentos, mas ela não é frágil coisa nenhuma. Mulher virtuosa edifica a sua casa. Amém? Minha irmã, edifica a sua casa. Ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido. A sua oração tem um poder que você não sabe aonde pode chegar, o que Deus pode fazer através da sua vida. Continua crendo, continua clamando, continua buscando, porque certamente você verá a sua casa abençoada. Amém? O marido às vezes ele pisa na bola, viu? Às vezes o marido pisa na bola, mas você, mulher, você tem essa capacidade de edificar. Amém? Então,
para concluir aqui, meus irmãos, a nossa mensagem, voltando em Débora, Deus honra a voz profética de Débora. Deus cumpre aquela palavra profética. Deus entrega o inimigo mais terrível, o exército mais poderoso. Deus entrega nas mãos de uma mulher, como Débora profetizou para Baraque. Débora disse: olha, eu vou contigo, mas a honra não vai ser sua, a honra será de uma mulher. Deus vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. E olha o que acontece aqui no texto. Vamos concluir aqui lendo o versículo 21 de Juízes 4, que diz assim: então Jael, mulher de Éber. Olha que interessante, a Bíblia já até fala que Jael era uma mulher, né? Mulher de Éber, porque Jael poderia falar, não, o nome Jael é um nome que também pode ser dado a homem, porque todo prefixo El, né, significa Deus. Então, sempre que tem um nome com final El, também pode ser o nome de homem. Então, aqui a Bíblia deixa claro, então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, ou seja, a Sísera, porque Sísera, deixa eu só contextualizar antes da gente continuar lendo, Sísera, ele estava fugindo de Baraque, e ele chegou na tenda de Jael e falou, deixa eu me esconder aqui, e ela falou, vem, se esconde. Ela foi lá, deu um copo de leite para ele pediu água, ela deu leite, e ele estava tão cansado que ele estava fugindo do exército de Israel, que Deus já havia entregado o povo nas mãos de Israel. Ele vai e ele adormece. Então, aqui continuando a leitura, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E foi com ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Que coisa maravilhosa! Como Deus prepara as coisas, como Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, usando quem Ele quer. Aqui Jael poderia dizer, olha, eu sou apenas uma mulher, eu sou apenas uma mulher do sexo frágil, eu sou apenas um vaso mais fraco. Não, aquela mulher, quando viu o inimigo de Israel pedindo socorro, ela falou, eu vou levantar. Débora profetizou sobre uma mulher valente. Débora profetizou sobre uma mulher de coragem. Débora poderia ter ido chamar o marido. Quando Débora não, Jael, né? Quando Jael recebeu ali o Sísera, que ele dormiu, ela poderia ter saído de mansinho, indo atrás do seu marido, Éber, ou até mesmo ido atrás do próprio Baraque, e ter falado, olha, o inimigo, o Sísera está lá na minha tenda, vai lá, corre lá e mata ele que ele está dormindo. Mas não, aquela mulher teve coragem, aquela mulher teve força, aquela mulher teve fé. Ela disse, agora Deus entregou o inimigo do meu povo nas minhas mãos, diante de mim está o inimigo de Israel, que oprimiu 20 anos o meu povo, que me oprimiu violentamente, e agora eu vou fazer aquilo que Deus, a oportunidade que Deus me deu agora, eu vou fazer a obra de Deus. E aquela mulher chamada Jael, ela pegou uma estaca da tenda, ela pegou um martelo, e ela falou, agora eu vou acabar com este homem, e ela cravou o martelo na cabeça daquele general tão temido, e pelas mãos de uma mulher, Deus entregou o inimigo de Israel. Amém, minha irmã?
Glória a Deus, a palavra de Débora se confirmou, a palavra de Débora chegou, se cumpriu de maneira cabal. Tudo aquilo que Débora fez, tudo aquilo que Débora profetizou, se cumpriu e Deus operou um grande livramento sobre o povo de Deus. Amém? Mulher sábia, voz profética, eu quero agora fazer uma oração por você. Mulher sábia, voz profética, eu quero agora profetizar, liberar uma palavra sobre a sua vida, que você seja como Débora, que você seja como Abigail, que você seja como aquela mulher dos muros, que você seja como Jael, uma mulher valente, uma mulher corajosa, uma mulher sábia. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Eu quero, Senhor, liberar uma palavra profética sobre a vida de todas as irmãs, todas as mulheres que estão me ouvindo, todas as mulheres sábias que estão aqui ouvindo esta palavra, Senhor, que esta voz profética seja despertada, que haja um despertamento sobre a vida das mulheres, das Déboras de Deus, que esse despertamento seja, Senhor, com unção, que seja, Senhor, com poder e grande glória. Eu profetizo coragem sobre as irmãs, eu profetizo ousadia, eu profetizo a unção para falar a palavra de Deus, eu profetizo a palavra de sabedoria nos lábios das mulheres proféticas. Eu profetizo que a coragem de Jael seja sobre todas as irmãs, todas as princesas do Senhor, todas as filhas de Sião que hoje me ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que sejam como Abigail, que sejam, Senhor, mulheres que se intercedem, mulheres que se colocam na brecha. Eu profetizo que sejam mulheres de coragem, que enfrentam exércitos, mulheres de coragem que tomam a frente, que tomam a iniciativa, que se levantam para abençoar e edificar a sua casa, para ser uma bênção na vida dos seus maridos, para ser uma bênção na vida dos seus filhos, para ser uma bênção na vida da igreja. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, mulher sábia, mulher profética, receba essa palavra no seu coração. Você é uma bênção do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora dar aqui uma oportunidade para os irmãos do louvor fazerem a última canção, a última adoração, e nós já voltamos aqui com o final do nosso culto. Vamos aqui declarar aqui uma bênção apostólica sobre a sua vida, e eu quero dar a oportunidade agora para os irmãos do louvor, em nome de Jesus.
sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, minha irmã, mulher abençoada, voz profética, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Irmão, tem como você tem aquele banner fácil aí dos livros? Eu queria aqui colocar aqui para os irmãos. Nós fizemos aqui uma promoção, né, dos nossos livros. E aí, ó, consegui me enquadrar aí no coisa certinho, tá? Hoje eu tive 4 pedidos, amém, irmãos? Eu mandei 4 pedidos, sendo 3 para o Rio de Janeiro e 1 aqui para São Paulo. Então, qual que é a promoção que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo esses 3 livros aqui, tá vendo? Que é Os Primeiros Passos, As Obras Mortas e a Fé em Deus, que é esses que estão aí no bannerzinho. Então, nós estamos fazendo uma promoção para abençoar a vida dos irmãos, tá? Cada livro individualmente custa R$30. É um preço que eu não tenho lucro nisso, é apenas para cobrir o custo da impressão, né? Que eu sou um pequeno escritor, né? Um escritor ainda que não tem um patrocinador, né? Então, para imprimir em pequenas quantidades, o custo acaba sendo mais alto e o livro sai a R$30, cada um individualmente, e eu montei esse kit dos 3 livros, que são os 3 cursos que nós já estamos, os 2 primeiros cursos, Primeiros Passos de Obras Mortas, já estão acontecendo, vários irmãos do Brasil afora, tem irmãos de outros estados, têm feito esse curso, esses 2 cursos, e o terceiro curso, que é o Fé em Deus, já está sendo preparado, já está aí no forno. A gente está gravando as videoaulas, então aí nos próximos dias nós vamos ter aí já esse curso também ativo, aí os irmãos vão poder fazer. Já tem um pessoal que já terminou os 2 primeiros, que estão aguardando aí ansiosamente o Fé em Deus, né? Que é um curso voltado na doutrina do Pai, né? Então, se você tem aí o desejo de receber esses 3 livros em casa, então vai sair a R$70. Então, 2 sairia a 60, não é, irmãos? 2 sairia a 60. Então, além de você receber 3 por 70, você tem aí o frete grátis. O frete é por minha conta, né? Eu tive aí um custo com os livros que eu mandei para o Rio de Janeiro de R$15 aproximadamente. Então, para mim, os livros acabou saindo R$50 que eu tive de retorno dos 3 livros. Então, eu estou fazendo isso, meu irmão, para te abençoar, para abençoar a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, já feito aí o jabá,
pode tirar aí o banner, né? E vamos fazer aí a nossa oração final. Quero agradecer a presença aí dos irmãos, né? Todos aqueles que eu já falei o nome, aqueles que eu também não falei, como o Moisés Bru, que entrou depois lá, que eu não já tinha lido, como a Rosita Souza, a Miriam Lima e tantos outros aqui que eu não estou conseguindo ver, mas que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Se você gostou dessa ministração, você agora, aquele feedback, né? Manda aí o coraçãozinho para que a gente possa se alegrar aqui no Senhor Jesus. Manda aí os coraçãozinhos se você gostou dessa ministração, dessa palavra, em nome de Jesus. E eu vou fazer aqui uma oração e vamos encerrar esse culto. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por esta palavra abençoada, por esse culto maravilhoso. Pai querido, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Pai amado, faça a tua obra, leva, Senhor, a tua glória, derrama, Senhor, o teu poder sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego aos teus cuidados a vida de cada um que conectou nessa live, de cada um que participou, ainda que tenha ouvido apenas um trecho da pregação, um trecho dos louvores, que o Senhor possa ter falado ricamente com cada um deles, e que a tua graça e a tua bênção seja sobre cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, como profeta do Senhor, eu ministro sobre todo o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Que a paz de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento, que o Deus de paz lhes dê a paz em todo tempo e de todas as maneiras. E que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Também aqui chegou a mensagem do irmão Domingos. Deus abençoe, irmão Domingos. Saudade do irmão. Que Deus seja na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão Domingos, nós conhecemos lá na igreja Exército de Deus. E foi uma grande alegria ter passado alguns anos naquele ministério, amém? Fizemos aquilo que Deus nos aprouve naquele lugar, amém? Glória a Deus. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe. Domingo, às 10 horas da manhã, estamos aqui uma vez mais.